Você conhece aquele momento em que o corretor automático do seu celular decide que sabe mais do que você? Você digita "estarei aí em breve" e ele transforma em "estarei aí em colher". Então você apaga furiosamente, reescreve a palavra e assiste com frustração crescente enquanto ele te corrige novamente. Quanto mais você luta contra ele, mais teimoso ele se torna, até que você se vê travado numa batalha ridícula com um software que foi projetado para te ajudar. Esse pequeno drama digital acontece dezenas de vezes por dia, e ainda assim, raramente paramos para perceber a metáfora profunda que ele oferece sobre como nos relacionamos com a própria vida. Lutamos contra o corretor automático, lutamos contra o trânsito, lutamos contra nossos corpos que envelhecem, lutamos contra nossas emoções difíceis, lutamos contra pessoas que não se comportam da maneira que achamos que deveriam. Nos tornamos guerreiros numa guerra contra a realidade, armados com resistência e alimentados pela crença de que, se apenas empurrarmos com força suficiente, a vida finalmente se curvará à nossa vontade. Mas e se houvesse outro caminho? E se o próprio ato de lutar fosse a coisa que nos mantém presos? Carl Jung, o psiquiatra suíço que nos deu conceitos como o inconsciente coletivo e os arquétipos psicológicos, ofereceu uma observação enganosamente simples que vai ao cerne do sofrimento humano. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Essas palavras ditas há décadas soam quase revolucionárias em nossa era atual de otimização, controle e autoaperfeiçoamento implacável. Elas sugerem que o caminho para a mudança pode não ser através da força, mas através de um tipo de rendição gentil que nossas mentes orientadas para conquistas acham quase incompreensível. Isso não é um chamado à resignação passiva ou ao bypass espiritual. É um convite para explorar uma das verdades mais contraintuitivas sobre a psicologia humana, que a aceitação, não a resistência, é frequentemente a porta de entrada para a transformação genuína. O Sísifo dentro de todos nós. A luta eterna. Sísifo e sua pedra como metáfora da resistência humana. Os antigos gregos contavam a história do rei Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma pedra massiva montanha acima por toda a eternidade. Cada vez que se aproximava do cume, a rocha rolava de volta para baixo, e ele tinha que começar novamente. Por séculos, esse mito tem sido interpretado como o símbolo máximo da luta fútil, do sofrimento sem sentido, do absurdo da existência humana. Mas Jung teria visto algo diferente na história de Sísifo. Ele teria reconhecido o padrão psicológico que se desenrola em nossas vidas diárias. O ciclo exaustivo de resistência que nos mantém presos em nossas próprias versões pessoais daquela montanha infinita. Pense na sua última discussão com alguém que você ama. Talvez tenham deixado louça na pia novamente, ou esquecido de ligar quando disseram que ligariam, ou expressado uma opinião política que fez sua pressão arterial disparar. Naquele momento você se tornou Sísifo, empurrando contra a realidade imutável de quem eles são, tentando forçá-los montanha acima das suas expectativas. Quanto mais você empurrava, através de críticas, tratamento silencioso ou comentários passivo-agressivos, mais eles pareciam se entrincheirar. O comportamento contra o qual você estava lutando não desapareceu. Persistiu, às vezes até se intensificou. Ou considere sua relação com suas próprias emoções. Aquela ansiedade que aparece antes de reuniões importantes, a tristeza que visita nas tardes de domingo, a raiva que inflama quando você se sente incompreendido. Quanta energia você gasta tentando empurrar esses sentimentos para longe, tentando pensar para sair deles, se distraindo até que passem? E com que frequência você descobre que quanto mais resiste a eles, mais persistentes eles se tornam? Como um corretor automático emocional que se recusa a ser sobrescrito? Todos nós nos tornamos especialistas em empurrar pedras. Empurramos contra nossas circunstâncias, nossas limitações,
nossos erros passados, nossos futuros incertos. Empurramos contra as escolhas de outras pessoas, contra o clima, contra a própria passagem do tempo. E como Sísifo, nos encontramos exaustos, frustrados e, de alguma forma, sempre de volta ao pé da montanha, nos perguntando por que nossos esforços nunca parecem criar mudanças duradouras. Mas e se Sísifo pudesse encontrar paz com sua pedra? E se, em vez de vê-la como sua inimiga, ele pudesse reconhecê-la como sua professora? A sombra que combatemos. A sombra de Jung. As partes de nós mesmos que resistimos a ver. Jung compreendeu que nossas lutas mais persistentes frequentemente não são com circunstâncias externas, mas com as partes de nós mesmos que nos recusamos a reconhecer. Ele chamou isso de sombra, a coleção de traços, impulsos e qualidades que consideramos inaceitáveis e empurramos para a escuridão de nossa mente inconsciente. Aqui é onde o insight de Jung se torna particularmente iluminador. O que mais resistimos fortemente nos outros é frequentemente um reflexo do que mais resistimos fortemente em nós mesmos. A pessoa que te deixa louco com seu egoísmo pode estar te mostrando seu próprio egocentrismo rejeitado. O colega cuja agressividade passiva faz sua pele arrepiar pode estar espelhando suas próprias maneiras indiretas de expressar raiva. O membro da família cuja carência te exaure pode estar refletindo sua própria dependência não reconhecida. Considere Sarah uma executiva bem-sucedida, que se orgulha de ser racional e composta. Ela se encontra constantemente irritada com sua assistente, que ela descreve como excessivamente emocional e dramática. Sarah gasta energia considerável tentando gerenciar as respostas emocionais de sua assistente, oferecendo soluções lógicas e ficando cada vez mais frustrada quando as emoções persistem, apesar de seus conselhos sensatos. Mas e se a resistência de Sarah à emocionalidade de sua assistente fosse, na verdade, resistência à sua própria natureza emocional? E se as lágrimas que ela nunca se permite derramar, a vulnerabilidade que nunca se permite mostrar, a alegria espontânea que treinou a si mesma para suprimir, e se toda essa vida emocional rejeitada fosse o que ela realmente está combatendo? Jung sugeriria que a assistente de Sarah está servindo como um espelho, refletindo de volta os aspectos sombrios da própria psicô de Sarah. Quanto mais Sarah resiste e tenta controlar a expressão emocional de sua assistente, mais persistente e problemática ela se torna. Mas se Sarah pudesse começar a aceitar e integrar sua própria natureza emocional, não se tornando dramática, mas reconhecendo que as emoções são uma parte válida e valiosa da experiência humana, a dinâmica mudaria completamente. Este é o paradoxo profundo da sombra. As próprias qualidades contra as quais lutamos nos outros frequentemente guardam a chave para nossa própria integridade. As partes de nós mesmos que rejeitamos para sermos bons, ou aceitáveis, ou bem-sucedidos, não desaparecem. Elas persistem no inconsciente, se projetando nos outros e criando os próprios conflitos que estamos tentando evitar. A alquimia da aceitação. Como a água fluindo ao redor das rochas, a aceitação encontra um caminho adiante sem força. Mas como é a aceitação na prática? É aqui que a sabedoria de Jung se torna tanto profunda quanto prática. Aceitação não é resignação. Não é jogar as mãos para o alto e dizer, é assim que as coisas são, então desisto. Nem é tolerância passiva de situações prejudiciais. A verdadeira aceitação, no sentido junguiano, é um reconhecimento ativo e consciente da realidade que cria espaço para transformação genuína. Pense na água encontrando rochas num riacho. A água não luta contra as rochas, tentando movê-las para fora do caminho. Ela não se resigna a ser bloqueada. Em vez disso, aceita a realidade das rochas e encontra uma maneira de fluir ao redor delas, sobre elas, através dos espaços entre elas. Ao fazer isso, a água continua sua jornada, enquanto gradualmente, gentilmente,
molda as próprias rochas que encontra. Esta é a alquimia de que Jung falava. Quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a trabalhar com ela, algo mágico acontece. A energia que estávamos usando para resistir se torna disponível para a resposta criativa. As partes de nós mesmos que estávamos rejeitando se tornam fontes de força e sabedoria. As circunstâncias contra as quais estávamos lutando se tornam oportunidades para crescimento e transformação. Tome o exemplo do luto. Quando perdemos alguém que amamos, nosso impulso natural é frequentemente resistir à dor, tentar pensar para sair dela, ficar ocupado o suficiente para evitar senti-la, voltar ao normal o mais rápido possível. Mas o luto, como aquela pedra que Sísifo empurra, tem seu próprio peso e momentum. Quanto mais lutamos contra ele, mais ele parece dominar nossas vidas. Mas quando aceitamos o luto, quando nos permitimos sentir todo o peso de nossa perda, sem tentar consertá-la ou apressá-la, algo notável acontece. O luto não desaparece, mas começa a se transformar. Ele se torna uma ponte para a compaixão mais profunda, um professor do que realmente importa, um lembrete de quão precioso é o amor. A dor que parecia insuportável quando estávamos lutando contra ela, se torna suportável quando paramos de adicionar a camada extra de resistência a ela. Isso é o que Jung quis dizer com transformação através da aceitação. Não aceitamos emoções ou circunstâncias difíceis porque gostamos delas ou queremos que fiquem para sempre. Nós as aceitamos porque a aceitação é a única porta através da qual mudança genuína pode ocorrer. Quando estamos lutando contra a realidade, toda nossa energia vai para a luta. Quando aceitamos a realidade, nossa energia se torna disponível para a resposta consciente e criativa. Vivendo o paradoxo. Então, como começamos a viver esse paradoxo em nossas vidas diárias? Como passamos da resistência para a aceitação sem nos tornarmos passivos ou resignados? Começa com consciência. Da próxima vez que você se perceber em conflito com outra pessoa, com uma situação, com suas próprias emoções, pause e se pergunte: o que estou resistindo agora? Frequentemente, simplesmente nomear a resistência começa a suavizá-la. Você pode descobrir que não está apenas resistindo ao atraso do seu parceiro, está resistindo à sua própria falta de controle. Você não está apenas lutando contra a sua ansiedade, está lutando contra o fato de ser o tipo de pessoa que fica ansiosa. Então vem a prática gentil de sim e, em vez de não, mas. Sim, meu parceiro está atrasado e eu posso escolher como responder. Sim, estou me sentindo ansioso e posso ter curiosidade sobre o que essa ansiedade pode estar tentando me dizer. Sim, esta situação é difícil e tenho mais opções do que apenas lutar ou desistir. Isso não significa se tornar um capacho ou aceitar comportamento prejudicial de outros. A aceitação da realidade frequentemente leva à ação mais clara e eficaz, não menos ação. Quando você para de desperdiçar energia lutando contra o fato de que seu chefe é desorganizado, você pode encontrar maneiras criativas de trabalhar com o estilo dele, ou decidir procurar um novo emprego. Quando você aceita que seu adolescente está passando por uma fase difícil, em vez de lutar contra seu mau humor, você pode descobrir maneiras mais eficazes de se conectar com ele. O insight de Jung nos lembra que não somos vítimas de nossas circunstâncias, mas também não somos mestres do universo. Existimos no espaço entre o espaço onde a aceitação encontra a ação, onde a rendição encontra a força, onde o que resistimos pode finalmente se transformar no que precisamos. Da próxima vez que você se encontrar empurrando uma pedra montanha acima, lembre-se de Sísifo. Lembre-se de que a montanha não é sua inimiga, nem a pedra. Elas são simplesmente o que é. E nessa aceitação, nesse gentil depor de armas na guerra contra a realidade, você pode descobrir que a transformação estava esperando por você o tempo todo.